Olá, boa noite. Hoje teremos a nossa live com o querido Bruno Faglione. Vamos aguardar ele e a Lúcia chegarem. Boa noite. Oi, querida, tudo bem? Que bom que você está por aqui. Já deixa eu ir colocando meu fone. Olá, gente, boa noite. Dija, tudo bem? Vamos ver se a Lúcia e o Bruno. Oi, Ju. Olá, boa noite. Vocês estão animados para saber quais músicas que o Bruno vai cantar para a gente hoje? Dani, acho que você vai ficar feliz com a música que ele vai cantar hoje. Estamos aqui na expectativa da chegada, vamos ver. Oi, Marcelo, tudo bem? Que legal você por aqui. A Rayane chegou agora também. Rayane também vai ficar feliz com a música que o Bruno vai cantar hoje. Olá, pessoal. Todos na expectativa da chegada do Bruno, da Lúcia. Enquanto isso, tô feliz de ver vocês por aqui. A Lu chegou, ei! Oi, Lu. Ju, tudo bem? Eu tô tendo problemas com a internet. Ai, meu Deus. Peraí, deixa eu virar aqui a câmera que tava mexendo Aí, aqui, precisei desligar o celular, ligar de novo, porque não chegava, a não recarregava o conexão. feed, sabe? Sei, Então pode ser que nossa. esteja tudo bem. Tudo bem. Boa Estamos aqui noite, na gente, tudo expectativa da bom? chegada do Bruno.
né? Aquela coisa, Bruno, Ai, né? Aquela chegou, coisa, assim, olha chegou. lá, ele entrou, olha ele lá. Olha, Bruno, ia começar a falar mal de você, vou parar, porque eu só gosto de falar pelas costas mesmo. Falar na frente, assim, não é comigo, não. Preciso mandar Vamos o ver. convite para ele, vamos ver. Ô, Bruno, pede para participar, que acho que é mais fácil. Olha lá, chegou o sereio. É isso mesmo. Eu morro de rir nessa página, gente, nesse perfil aí do sereio. Bruno Sereião. O Bruno tá com o cabelo daquele Sam, amigo do Frodo, Oi, do Senhor dos Aê! Anéis. Olha, boa noite. gente, que chique. Você tá ouvindo eu falar do seu Tava cabelo? ouvindo você falar mal de mim, aliás. Mas tudo bem. Hoje eu tô Olha, aqui de eu falei tiarinha. que você tá com o cabelo do Sam, aquele amigo do Frodo, só que você Nossa, tá com a barba do Verdade. anão, eu né? já tô com a Tá com barba a de barba do anão, já. Já anão, tô com barba de anão. A certo? meta é deixar crescer. Vamos ver até onde vai. As duas, a barba e o cabelo. Vamos ver. Boa noite, gente. Tudo Ai, bem? Certo. que maravilha. Tudo Oi, bem, e você? Bruno. O Henrique também tá adepto da tiara, o Bruninho. Ah, tá rolando. Pra mim é a única salvação, Lu. É, agora não tem jeito. É, É, deixar o bicho arma. Daqui a pouquinho a gravidade ajuda. Mas por hora tá certo. no meio do caminho. Ótimo. Tá bom. Legal. Pô, gente, obrigado pelo Bruno, primeiro convite, viu? queria agradecer, né, a sua disponibilidade, né, que você está aqui participando com a gente, nessa noite tão Imagina. especial. O pessoal está aqui na maior expectativa. Já dei uns spoilers para alguns fãs das músicas que nós escutaremos hoje. Nem eu sei, só estou esperando também. Então vocês estão sabendo mais que eu, com certeza. Essa é Foi, normal. foi bastante competitivo a escolha, o pessoal estava bastante animado, né, Lu? Sim, tava assim. Aqui também deu uma disputa boa. Olha só, pô, eu tô curioso, tô curioso. O que que vocês preferem começar? A Lu falou que são duas músicas, Lu, ou é uma só? Não, são duas. A gente pensou em duas, né? Talvez tenha uma canja, porque isso depende do artista, né, Ju? Se o artista topar qualquer coisa, a gente vai fazendo umas loucuras Ah, aqui, eu né? tô. Eu não falo não, né? Meu grande mal na vida é não falar não, então tá tranquilo. Vou falar sim. Então, porque Ah, Tô brincando, coisa tô brincando. fofa. Mas é verdade, é o é verdade. sanguíneo, né, Lu? É o sanguíneo. É o sanguíneo. Ele não tem muita certeza se ele é sanguíneo, mas eu Eu Mas, tenho. não tenho mas a certeza. gente tem. Ah, tudo bem, tudo bem. É o papel de vocês mesmo, eu não manjo. Vocês entendem muito mais, com certeza. Eu só vou. Ah, Certo. legal. Vamos Então começar com música vamos já? começar com música? A gente Pode começa ser, com uma e finaliza com a outra. pode ser. Então tá Pode bom. A ser? gente vai começar com o primeiro ou com o segundo lugar? Ah, primeiro, né, Lu? Uia, que medo. Porque Primeiro? já entra no clima da live, porque essa música tem tudo a ver. Tem Tem. mesmo. Tem tudo a ver. E eu acho que em seguida, né, depois que você cantar, Bruno, você podia contar um pouquinho de onde veio, sabe, a Inspiração. inspiração aí para essa composição, Olha entendeu? só. Tá bom. Você que vai contar, Ju? Bom, então, Ó, gente, primeiro vamos batendo. falar os nomes de quem escolheu essa que ganhou, que a gente Ah, prometeu que ia ser dedicado para as pessoas, né, que escolheram. verdade. Eu acabei anotando o nome de todo mundo, assim, não separei por música. Então, eu vou falar de todos aqueles que a gente selecionou, né, que votaram. Tá, E aí, o pessoal sabe qual música que votou. Pode ser? pode. Lu, começa você, então. Ó, eu separei por música, então aí a pessoa já vai falar assim, ai, meu nome não tá, então não deve ser a que eu votei. Então, olha, quem escolheu essa música lá no meu perfil foi o Nicolas. Aliás, o Nicolas, na última resposta que eu dei para ele, ele já estava dando risada, porque ele escolheu umas cinco, mas ele também escolheu essa, né? A Tauana Souza, a Ellen, a Rayane, a Maju Santos, o Beto Pérez, a Djanira, o Dalton, a Fernanda Viana e a Camis, deve ser Camila, não Eu sei. sei qual Elas música que é. escolheram Eu essa sei que música música, que é.
Esse pessoal escolheu essa música lá no meu Você perfil. entregou quando Que você falou música que é? Fernanda Martins Viana, que ela sempre pede essa música, que é O Sonho da Brilha. Não é. Ei! Oh, que legal! Pô, obrigado, Fer. Mas Você olha, variou. mas Você pera. variou. Valeu. Parabéns. Tá bom. Não, fica calmo, Tá, tô calmo, tô Bruno. calmo. Pode ser que você tenha razão. Pode ser que você tenha razão. Porque eles pediram mais de uma, né? Entendi. É porque assim, ficou. Entendi. Entendeu? Tem gente que pediu uma, depois pediu a outra também, né? E aí ficou minhas anotações aqui. Entendi. Mas ok, mas tá valendo. Não, tudo Olha, bem. esses nomes estão aí na música que ganhou aqui. E você, Olha, Ju? os nomes aqui é My Pride Faglione, Sim, fã-clube. Rayane Patrício, ela votou no meu e no seu, Lu. Dani Kiki, Lausson Barbosa, Fernanda Viana, Rafaela Alves, Patti Stewart, Nasceu uma Rosa Outra Vez, Thaís Silva e Lúcia Helena. Olha. Não vale. E agora? É que você sabe? Se eu votei, você sabe qual é? Não sei. Não. Olha, eu sou uma fã que ele não Eu conhece. chutaria Lunação, eu chutaria músicas mais outside, mas assim, porque você é uma pessoa culta, gosta de músicas outside, Djavan, lado B, essas coisas. Então eu jogaria isso, mas talvez você esteja massificada, que é um bom sinal também, Lu. E você pegou uma das músicas mais conhecidas. Aí também é legal, porque eu toco melhor as mais conhecidas, porque eu toco sempre, entendeu? As outras eu toco mais ou menos. Na verdade, eu não estou mais massificada, amor. Na verdade, essa música, eu fiz uma declaração para você por causa dessa música. É mesmo? Verdade, Eu falei eu pra sei, vocês. é verdade. Essa música tem tudo a ver com o momento que eu estava vivendo quando ela foi lançada. Tinha absolutamente, parecia que você tinha, assim, ó, feito uma análise da minha cabeça e composto essa música. Uia, olha só. Será que eu fiz? Não sei. Tô curioso. Qual será que é, gente? Então vamos lá, Ju, você fala, né? Que você é a rainha dessa live essa noite. Sobre a dúvida. Muito bom. Não imaginava, mas legal. Vamos lá então. Beleza. É legal, das mais conhecidas eu consigo. Tô fazendo charme, basicamente todas eu consigo tocar, mas essas mais popzinhas estão mais na manga. Vamos lá então. Então, quero dedicar essa música para todo mundo que nesse momento esteja passando por algum tipo de provação, ou sinta que está passando por um momento de provação, né? Na verdade, o que eu sempre digo antes de cantar essa canção é que a gente tem a mania de olhar para o tamanho dos problemas, de olhar para a complexidade deles e de se esquecer da grandiosidade de Deus que caminha sobre as águas, né? E quando a gente se atreve a escutar essa voz que vem do outro lado do mar, nos chamando vem, e a gente entende que essa voz é de Deus, nós também somos capazes de andar por cima dos nossos problemas, das águas, das tormentas, dos obstáculos, né, dos montes altos. Então essa canção é para as pessoas que estão, por algum motivo aí, hoje enfrentando algo que elas pensem ser impossível de passar. Vocês possam encontrar conforto nessa música. Vou tirar o fone aqui, senão não escuto nada. Fico tipo no sanduíche, aquele mesmo. Vocês me escutam bem? Perfeitamente. Mas o mar é fundo demais e as ondas vêm me atingir. E se eu tentar caminhar e duvidar, e se eu cair, ouço uma voz distante a chamar, tu sobre o monte, tu sobre o mar, ouço uma voz, me ponho a andar, e ela diz, vem, tu sobre o monte, tu sobre o mar,
falta o ar. Sobre a dúvida, vem me chamar. Tua voz me faz acreditar. Ela me diz vem, ela me diz vem, ela me diz vem. Mas o monte é alto demais, muito além do que eu posso ir. Já me esgotei por aqui, é tão mais fácil desistir, não é mesmo? Ouço uma voz bem perto a chamar, assim tu falar, vem de dentro de mim. Ouço uma voz, me ponho a andar, ela diz vem, por sobre o monte, por sobre o mar, me falta o chão, me falta o ar, por sobre a dúvida, vem me chamar, tua voz me faz acreditar. Basta sua voz, basta sua voz, basta sua voz, basta sua voz, basta sua voz. Não temo mais um monte, não temo mais o mar, sobre a dúvida, tua voz me faz acreditar. Não temo mais um monte, não temo mais o mar, sobre a dúvida, tua voz me faz acreditar. Por sobre o monte, por sobre o mar, me falta o chão, me falta o fôlego e o ar, me falta andar por sobre a dúvida, vem me chamar, tua voz me faz acreditar. Ela me diz vem, ela me diz vem, ela me diz vem, eu vou além. Ela me diz vem, ela me diz vem, ela me diz vem. Lindo demais. É lindo demais. É muito lindo. Vocês conseguiram ouvir legal? Porque o áudio do Instagram dá uma zoada, né? Ó, deixa eu só fazer uma correção aqui, porque eu vi que a Fernanda, ela ficou desesperada. Porque as meninas confundiram. Então, calma, Fernanda. Calma. Calma, vai dar tudo certo, tá? Minhas suspeitas estavam Calma, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Segure a ansiedade. E fica feliz que você é uma fã que o Bruno super conhece. Conheço. Fique em paz, entendeu? Porque eu conheço ele desde a barriga da mãe dele e ele não sabia a minha música. É verdade. Então você fica super na boa, você fica felizona, tá? Vai dar tudo certo. Vamos lá então, né, gente? Vamos para o motivo dessa live, né? Bruno, fala um pouquinho da inspiração dessa música. Claro, Ju. Então, na verdade, quando eu entrei no Rosa, eu tinha muitas músicas de um momento passado da minha vida, né, e tal. O Rosa tem uma estética muito, muito própria
as músicas. Tanto na questão sonora, né? Óbvio, que é uma banda de rock, né? Quanto na questão lírica, né? O Rosa gosta de falar de Jesus de uma forma criativa, de uma forma diferente. E para justamente pegar a galera que está na margem, a galera que não, de repente não se atrai pelo menos a um primeiro olhar, né? Por um linguajar mais tradicional, mais religioso e tal. E eu sempre admirei isso neles. Então, quando eu entrei na banda, quando a gente firmou que eu ia entrar, isso foi meados de dezembro de 2018, né? Ainda não podia falar. Meu anúncio na banda foi em março, foi no dia do aniversário da minha avó, Irma, né? Dia 8 de março. Então, até muito curioso isso, né? Até lá, eu fiz um laboratório pessoal, né? Tipo, de o que fazer, o que escrever, o que falar, o que eu quero falar. Eu sempre fui muito assim, tipo, quando for até tinha uma música minha muito antiga, que eu nunca usei nada, era da época do Médico de Almas, que eu nem coloquei no disco, que falava, e quando for a minha vez de falar, e quando de repente eu tiver espaço, as pessoas pararem para ouvir o que eu tiver de falar, o que eu vou falar? Porque tem muita gente que quer a fama, que quer estar lá para estar, não sabe muito o que quer dizer. Aí chegam, é tipo aquele cachorro que está na frente da casa, passa todo mundo na frente e late, aí você abre a porta do coisa, ele para de latir porque ele não sabe o que fazer. Né? Tipo, tem muita gente que usa a carreira dessa forma, né? Desse jeito meio, tipo, eu só quero a música por música, de repente não sabe o que fazer. E quando eu entrei, quando eu sabia que iam me anunciar, eu comecei a escrever sobre o que eu estava sentindo naquele momento. Então, as primeiras músicas, a Fênix foi, obviamente, um dos raríssimos casos de música encomendada, né? E tipo assim, os caras falaram, vocês têm você tem uma música que fala sobre renascimento? Eu nunca fui disso, né? Eu nunca fui de alguém falar, faz uma música sobre tal coisa. Não, acho que 2 músicas apenas na minha vida foram encomendadas. Aliás, 3. A primeira delas foi para o Canto Novo, que a Lu cantou, inclusive, que é a Vida Plena, né? Que é Escolher o Amor, né? Depois mudou o nome. Que eu fiz a pedido da sua mãe, Ju, da Cris, né? A Cris tinha pedido para mim, vai ser um tema assim, assim, assado, e aí eu fiz essa música. Mas assim, eu não costumo trabalhar, até falei isso para a Cris, falei, Cristina, eu não manjo muito fazer isso. Geralmente eu escrevo o que dá na cabeça, né? E minha cabeça é meio bizarra, assim, eu abstraio facilmente, assim. Eu acho que eu tenho alguma dislexia, viu, Lu? Um dia eu vou descobrir que eu tenho alguma dislexia, porque minha cabeça voa Bruno, muito. calma. A gente vai falar sobre isso. Faz Vamos parte chegar? do seu temperamento, né, Lu? Olha lá, tá vendo? Eu sempre suspeitei, porque assim, eu tenho umas ideias muito malucas que vêm do nada, assim, e são muita coisa assim, tipo, eu tô prestando muita atenção numa coisa, de repente alguma coisa tá assim, eu faço assim. Eu esqueço completamente. Pode estar dependendo da minha vida olhar para essa direção, eu estou olhando para lá já. E eu estava um dia escrevendo sobre medo. Né? Estava escrevendo sobre, cara, que difícil que é você entrar numa missão que tem uma legião de fãs que já estão acostumados com uma banda, com a sonoridade de uma banda, com o jeito da banda ser e tal. E de repente estou eu aqui nesse meio com a minha personalidade, com o meu jeito, incapaz, completamente incapaz de imitar outra pessoa, porque minha personalidade sempre foi muito forte. Não por mérito, não estou me vangloriando disso, eu estou falando da minha experiência na minha vida. Eu nunca consegui imitar alguém, né? Às vezes imitava brincando com os amigos, voz e tal, mas assim, eu nunca consegui muito olhar para essa pessoa e falar assim, essa pessoa aqui é minha referência, né? Sempre gostei de traçar o meu caminho, trilhar o meu caminho. Então eu tinha muita insegurança, falei, caramba, será que vai dar certo? Será que esse primeiro passo vai funcionar? Não sei, eu quero tentar, vou dar o meu melhor. E aí eu comecei a escrever sobre medo, sobre justamente olhar para as coisas de uma forma assim, cara, isso parece ser muito difícil para mim. Né? E numa dessas situações de dislexia, entre aspas, me veio a lembrança de Pedro, né, o Pedro e os discípulos, né, em si, no mar agitado, né, e Jesus vindo sobre as águas, né, mestre, és tu? Sim, sou eu. Então, se és tu, me chama que eu vou. Vem, aí começa a andar. Então, eu comecei a ter esse tipo de pensamento. Falei, cara, mas esse mar às vezes é muito fundo para eu nadar. Esse Rosa de Saron às vezes é muito
difícil. Eu tenho aqui meus 33 anos, eu não tenho 20 anos, mas 10 anos para me moldar, para estar aqui. Eu tenho 30 anos, eu tenho já uma vida vivida, já tenho duas formações, né? Tenho minha formação e tenho minha pós, né? Meu mestrado, engenharia, que não tem nada a ver, foi um caminho que eu decidi escolher. Pô, cara, será que esse mar não é tarde demais para mim? Será que esse monte aí não é alto demais para eu subir? Né? E aí eu comecei a escrever, né? Eu lembro que eu estava ouvindo, nesse dia, eu estava ouvindo Oceans, né? You count me out upon across the waters, great unknown, the feet may fade. Fala, você me chama através das ondas e tal, né? O grande desconhecido, onde os pés podem falhar. Aquilo me arrepia muito sempre quando eu escuto, porque, de fato, quando Pedro, se a gente acredita que isso é literal, né? E a gente acredita, você imagina Pedro botando o pé na água ali, né? Então, eu me imaginava daquele jeito, falava, cara, eu posso andar, então é isso? Deus está me chamando, Ele que me convidou, então se Ele me convidou vai dar certo. Então, será que eu posso botar o pé na água? Me perdoa, Deus, vou botar o pé na água. E eu comecei a escrever a música, né, em relação a isso, né, ouvindo Oceans, tendo esse medo de falar sobre... Cara, às vezes a missão parece ser muito difícil, não por achar que eu era incapaz, mas por saber de uma complexidade de coisas que fugiam das competências. Tem a ver com o público, com o imponderável, tem a ver com as pessoas. Mas sobre a dúvida nasceu disso. Nasceu desse meu dessa minha indagação, na verdade, né? Esse meu momento de questionamento. Será que vai? Será que não vai? Bom, na dúvida, vamos. E aí surgiu a música. E engraçado é que quando eu compus a música, os primeiros acordes da música, me veio o Leonardo Gonçalves na cabeça. Falei assim, cara, como seria legal se o Léo cantasse essa música? Mas é muito difícil. Eu tava ali, né? Falei com os meninos, é muito difícil. Falei, eu sei, o Léo tá no período sabático. Eu sei, cara, mas ó, tem um padre que mudou pra minha igreja agora aqui, Padre Elton, e ele fala de uma tal de Santa Filomena. Eu vou fazer a novena para Santa Filomena. E eu fiz a novena para Santa Filomena. E menos de uma semana e meia depois de terminar a Santa Filomena, o Leonardo respondeu, falou que estava dentro. Então, assim, foi muito bizarro, assim, a série de histórias. Eu começo a contar uma coisa em cima da outra, né? Mas, assim, todo o processo sobre a dúvida estar pronta foi muito engraçado, assim, foram situações que aconteceram que eu falava, caramba, foi muito o que aconteceu comigo para entrar no Rosa, coisas que eu falava, é muito difícil. Do nada, parece que o mar se abriu, assim, e Moisés falou, vai, filho, vai, que os egípcios estão vindo atrás, mas vai logo, que eu vou fechar esse trem aqui. Aí eu fui. E foi muito legal, porque sobre a dúvida, assim como as outras duas canções, nasceu antes do meu primeiro show com o Rosa. Já estava pronta. A gente só lançou ela meses depois, por causa do tempo de produção, escolhemos como terceiro single, mas era uma música que narrava o meu medo de subir naquele palco ali da primeira vez e falar assim, que é isso, né? E de fato foi complicado, né? Porque eu lembro do meu primeiro momento pisando no palco, cara, celular para tudo que é lado, me filmando ali, tirando foto, você se assusta. Você que cantou a vida inteira, tudo bem, cantei em festivais, fui pra Globo lá cantar, vocês vão falar disso, né? Acho que talvez também. Então, assim, fui para os reality shows da vida, tentei, mas assim, é muito diferente quando você é um frontman de uma banda, com a história que tem, com uma legião de fãs. Uma coisa é um público, outra coisa é fã. Fã é fervoroso, é apaixonado. Aquilo assusta, né? E te faz questionar se é um homem à altura para a missão. E graças a Deus, sempre que eu fui escrever sobre medo, Deus me tocava para escrever sobre fé. Então, nunca foi uma música sobre dúvida, embora se chame Sobre a Dúvida, né? Mas não é o sobre de falar sobre ela, né? Mas sim por cima. Nunca foi só sobre a dúvida, foi sobre o que a dúvida me provoca como um cara que busca a Deus. E a dúvida, para todo cara que busca a Deus, ela não fica na dúvida, ela tem uma resposta. Perfeito, Bruno. Perfeito. E é isso que a gente, por isso que a gente te convidou. Mas foi por isso que a gente te convidou, né? Porque veja, que legal, assim, você falou, 30 anos, 30 e poucos anos, mas olha a experiência de vida que você tem. Pois é. Olha os caminhos pelos quais você caminhou e passou, né? Então, é uma inspiração, né, para muitas pessoas que estão nessa escuridão. Né? Poxa, e a gente feliz. não podia deixar passar a oportunidade de falar sobre isso.
né? Porque não é só uma voz bonita, que é uma voz, aliás, não é só uma voz bonita, é uma voz maravilhosa, né? Imagina. Eu nunca esqueço quando eu cheguei, não sei se você lembra, um dia no santuário, estava tendo um retiro com alguns adolescentes, e eu cheguei, uma voz, eu falava, nossa, acho que eles colocaram um CD, né, porque estava tão maravilhoso. E aí eu vejo o Bruno saindo, eu falei, só podia. Oh, que legal. E ali a gente se viu e a gente conversou um pouquinho. Então, assim, não é só uma voz bonita, é uma voz inspirada, né? Uma voz abençoada. E a sua história também é. Eu não sei se você tem noção disso, Bruno. Assim, na verdade, eu tenho noção de que essas experiências que Deus me proporcionou na minha vida são coisas riquíssimas, principalmente para mim, para as pessoas que estão ao meu redor, que eu posso compartilhar com elas, né? Vocês, amigos próximos e tal. Que de fato a gente brinca naquele lance lá do Juscelino Kubitschek, né? Aquele lance dos 50 anos em 5, né? Porque a experiência do Rosa é de fato uma vida inteira em um ano que eu amadureci, assim. Tem muita coisa para crescer, mas eu sinto assim que teve coisas naquele ano ali que eu nunca imaginei, talvez ainda menos nos últimos anos da minha vida imaginasse que eu fosse viver ainda. Eu lembro de várias vezes a gente pegando busão, shows, São Paulo até Brasília, né? Então, caminho longo pra caramba, ou São Paulo, Itapoá, Santa Catarina. Pô, tipo, e aí acordava várias vezes no meio da noite, via o povo roncando, aquele monte de cama deitado dentro do busão. Eu falava, cara, eu me senti um marinheiro dentro de um alto mar. Eu falava assim, cara, minha vida virou. Há um ano atrás eu estava terminando minha dissertação de mestrado, cheirando solvente no meu jaleco, pensando, cara, onde é que eu vou mandar meu currículo para o pessoal me empregar nessa coisa que eu estou fazendo aqui, que não tem nem no Brasil, eu estou pesquisando um negócio da Alemanha, será que eu vou ter que ir para outro país? De repente eu estou vendo que eu estou frontman de uma banda que eu já amava, que eu já era fã, vivendo a estrada com eles, olhando para eles como pessoas iguais, né, como irmãos mesmo de caminhada, a gente compartilhando a vida. Isso aí, você vai nos shows, você recebe testemunho de pessoas que, cara, a sua vida vai... Você vai no chão, você fala, cara, eu não tenho problema. Eu não tenho problema. Você começa a ver quantas pessoas passam por situações miseráveis. Às vezes a música da gente, a gente subestima muito isso, né? Mas tem um poder imenso de conectar ela com Deus naquele momento, ou reconectá-la com Deus e fazer ela voltar atrás de alguma decisão terrível que ela estava tomando contra a própria vida. Então, assim, isso é um presente enorme para mim, né? E poder contar isso para as pessoas, aí você percebe o quanto que você tem vivido, você percebe o quanto que essa experiência é única. Você fala, as pessoas ficam assim, cara, que legal, que bacana, porque é uma coisa única, né? É uma chance que eu jamais pensei que fosse acontecer. Eu achei que eu nunca desisti da música na minha vida, eu amo música, mas assim, eu pensava que ia acontecer mais gradual, né, gradativamente, com meu disco, em outro ambiente, em outra forma, né? Teve isso com The Voice também, né? E o lance do The Voice também foi meio bizarro, porque era aquele, vai acontecer, é agora, todo mundo vai acontecer, é o seu momento, seu momento. E não era, e aquilo lidava com frustração, com dificuldade. E ainda assim, nessas experiências todas que as coisas não aconteceram do jeito que eu pensava, eu ganhei muita história e muito, como posso falar, muito testemunho mesmo para contar de como as coisas acontecem no tempo certo, e depende muito da nossa resiliência, da gente não se entregar e a gente deixar que essas situações, até as tristezas, moldem o nosso caráter. As marcas são boas para muitas situações, para a gente saber quando isso acontecer de novo, você fala, já passei por isso, tá tudo bem, eu tô vivo aqui, tá tranquilo. Olha, pode falar, Ju. Deixa eu comentar só uma coisa, porque ele mencionou do The Voice. Claro que ele não vai lembrar, né? Eu tenho sanguíneo aqui em casa, eu sei bem como é, entendeu? É aquela coisa que a umidade não retém memórias, né? Mas a gente conversou na praça da igreja, porque éramos catequistas de crisma juntos, né, Bruninho? Sim, exatamente. Eu com essa minha carga de professora, né? E o Bruno com essa leveza que ele tem, jovem, né? carregava nas costas, eu era o cara que atrapalhava e tentava ajudar, mas era isso aí. Não, assim, era um equilíbrio muito legal, assim, né? Porque eu ia eu tinha plano de encontros, né? Eu ia com aquela coisa toda meio melancólica, apesar de não ser melancólica, né?
mas eu ia com aquela coisa toda organizada, né, de professora mesmo. E aí falava, e dali a pouco o Bruno soltava alguma coisa falando de Xbox com a molecada, e a molecada fazia tipo assim, ó, tava todo mundo com o olho em mim, daí o Bruno fazia assim, ó, vamos prestar atenção nele que tá bem mais legal do que ele tá falando. Então ele dava uma contextualizada, entendeu? Super jovial. E numa dessas conversas, já tinha acontecido o episódio The Voice. E o The Voice era assim, eu sempre rezava, olha, se isso for, né, para a felicidade do Bruno, né, e for para ele ser quem ele nasceu para ser, que Deus, que dê certo, mas eu não sentia isso no meu coração, e eu falei isso para ele. Sim. Tanto que eu não assisti no dia, porque o que acontece? Se eu assistisse e aquelas cadeiras não virassem, como não viraram, olha, eu ia ficar com mais raiva do que eu já tenho da emissora, né, no caso aí, né, e aí não virou. E minha irmã ficou numa revolta. Eu lembro, a Dani pé da vida. Não é possível que não virou. E eu bem assim, sabe, bem secona, colérica seca que eu sou, né? Tipo assim, por dentro. Não estava torcendo mesmo para virar. É outro plano que Deus tem para o Bruno. Eu tenho certeza que Deus tem outro plano para o Bruno, que não é a Globo, eu falava, né? Aí, gente, estamos lá na missa um dia, eu falei, ô Bruno, a gente precisa conversar sobre a crisma do ano que vem, né? Como é que a gente vai fazer, né? Ele vira para mim e fala assim, então, Lu, é que assim, eu acho que eu vou te deixar na mão, né? Porque ainda não está anunciado, mas eu sou o novo vocalista do Rosa de Saron. É verdade. Daí eu fiquei tão impactada que eu não tinha reação, foi uma das únicas pessoas que eu dei esse furo, que eu falei, porque eu tava com medo de falar, de tanto que eu tinha medo da coisa melar e não dar certo, assim, porque os caras falaram, não conta pra ninguém, se vazar, já sei que foi você. E falou, não, tá bom, com medo, né? E eu contei. Não, tá vendo, Fernanda Viana? Agora ele tá tentando passar metiolate na ferida que ele abriu, que ele não sabia a minha música, sabia a sua, dizendo que ele se abriu comigo quase um segredo de confissão. Eu precisava, inclusive, contar por motivos da crisma, porque eu sabia que... organizacionais. Eu entendo perfeitamente. Só que eu fiquei assim, ó, nossa... Gente, olha lá, aconteceu, e era isso mesmo, né? Porque o Bruno, ele nasceu para isso. O Bruno cantava e tocava maravilhosamente bem, eu, graças a Deus, acompanho isso desde que ele é criança. A Irma, a avó dele, foi minha catequista, Sandra, Silene, eu trabalhei na loja da Silene, da tia dele, né? Então, é uma família, que assim, minha família também tá ali, né? E sempre cantou e tocou demais, mas quando ele começou a compor, falei, gente, não, porque assim, tocar, cantar, né, você nasce com esse dom para cantar, aí você vai, você exercita, você faz aula, né, do violão também, ele nasceu com esse dom, mas se você estuda, né, mas compor, gente, sei lá, compor nasce com a pessoa, e o que ele compõe? Entendeu? É uma coisa que rasga, o coração da gente, assim. Então, Bruno, já que você falou, vocês vão falar disso, então eu estou falando, né? Estou falando aqui abertamente que lá no meu coração, eu falava, não, tem que estar casado, isso tem que estar casado, esse dom que ele tem, que eu chamo ele de agraciado, ele sabe disso. Qualquer mensagem que eu mando para ele, Bruno, você é um agraciado. Então, assim, tinha que estar casado as coisas, né? Para ele falar de Deus para as pessoas, para ele receber esses testemunhos, porque ele merece ouvir das pessoas o retorno do que ele causa, Poxa. Né? Com o que ele compõe. É muito lindo, Bru. Obrigado. É demais. De coração. A minha relação com a composição hoje talvez seja mais figadal do que com os instrumentos, com voz, com tudo, porque o exercício de compor para mim antes era um parto, tá? Era difícil, porque era um negócio assim, eu sabia o quanto eu sou chato, né, para as minhas coisas, eu sou muito chato, e eu tirava muito sangue de mim mesmo fazendo isso. Era um processo, era um parto mesmo, real, assim, era um negócio complicadíssimo. E a partir de um ponto em que eu comecei a exercitar e fazer isso ser mais
mais frequente, vai. Eu não posso dizer nem corriqueiro, porque não é uma palavra que se aplique à composição. Não existe isso. É sempre uma situação de acaso para mim ou de uma situação que me pega. Mas, assim, virou um exercício tão prazeroso para mim que, ultimamente, eu tenho curtido muito mais compor do que cantar e tocar em casa, assim, na pandemia. É bizarro isso. Mas é legal você criar algo, né? Você, embora a gente saiba que nada a gente cria de fato, mas assim, você juntar, você organizar, né, essas ideias, né? Trazer referências, modos, frases de pessoas, ou então algo que você viveu, experiências e tal, e relatar isso, esse exercício de você organizar essas ideias e transformar isso em uma obra mesmo, em algo que toca, que mexe. Pô, cara, isso aí é o meu energético diário, assim. Quando eu faço, fico... Eu tenho alguns amigos que eu compartilho, às vezes, processos de criação, falo, o que você acha disso aqui? Tá ficando legal, né? Aí a pessoa me responde já falando, cara, você tá acelerado, você tá extremamente empolgado. Eu falei, sim, porque é o que me corre mais forte na veia hoje, é compor. É uma coisa... Não que eu não goste de cantar, tá, pessoal? Não tô pensando em me aposentar ainda, não. Mas, assim, a coisa toda da composição me fez virar a cabeça, assim, real. Hoje é algo muito mais prazeroso para mim. Eu curto mais esse processo do que antes. Embora antes eu já fizesse coisas legais, mas hoje eu me sinto muito mais à vontade para compor. É uma coisa meio bizarra, assim. Imagina o que vai vir, então, né? Não. Meu Deus! Você se sente hoje mais à vontade do que antes, e antes já vinha aquelas coisas lindas, Mas eu né? acho que a O que maturidade vai vir vem, daqui Lu, pra a frente. maturidade das Com experiências, certeza. das coisas que a gente vive. Enquanto a gente é sonhador, a gente escreve coisas legais, bonitas, mas às vezes soam um pouco hipotéticas. Às vezes eu me pego ouvindo Médico de Almas, não dá vergonha alheia, não é isso, mas assim, muitas frases ali que falam, eu enxergo um menino pensando aquilo ali, sabe? Eu me lembro exatamente do momento que eu estava fazendo aquilo. Eu lembro que tem uma música que chama Na Verdade, lá do Médico de Almas, que eu compus, era para ser um dueto meio da Dani, acabou não acontecendo e tal, né? Eu mudei para a gente fazer escolher. Aliás, é bom falar para o pessoal que está assistindo, quem escuta o Médico de Almas já recebi bastante. A penúltima faixa, lá Escolher Amor, a Lu canta comigo, a Lu que está aqui entrevistando, ela canta comigo, ela, a Dani, uma dela, e todo o coral da nossa igreja, lá da comunidade Santa Ângela. E é dessa música que eu falei, inclusive, do Canto Novo. Para quem também, vamos falar, já aproveitar para falar, porque eu falo muito de vocês aqui, indireto ou diretamente. Quando eu falo dos festivais de música, pessoal, rosarianos que estão aqui, né, é o Canto Novo, que é a idealizadora do festival, é a mãe da Ju Minotti, que está aqui também entrevistando. Então, aqui vocês podem ter uma boa parte da minha vida, aqui, musical principalmente, na igreja, representada aqui. Então, sintam-se em casa. Mas é isso, eu até perdi o fio da meada. Como eu sou sanguíneo maluco, eu não sei. Mas acho que era por aí que eu estava falando, porque a questão de compor. Sim, da maturidade. E hoje, acho que por viver algumas coisas, esse rebote das coisas que eu vivi traz músicas. E não tem como, a pandemia tem me feito escrever muito sobre dor, sobre morte, sobre injustiça. O próximo disco do Rosa tá vindo cheio de letras assim, cheio de letras como Onde os Olhos Não Veem, que fala muito da miséria, daquilo que a gente é alienado. Eu amei. Né? Que legal. Eu amei, Bruno, porque assim, quantos sinais perdidos, né, nessa sua história? Sim, é verdade. Sabe? É verdade. Chegava ali na cara do gol, entendeu? Então, essa história de The Voice, depois de outras coisas, entendeu? E o sinal perdido. E aí depois Deus revela desta forma, né? Que o caminho que ele tinha pensado para você era esse e que por isso ele te desviou dos demais, né? Poxa, de alguma forma. Verdade. E o mais interessante, né, que eu acho que é importante a gente colocar aqui, que o caminho que foi trilhado, né, me faz lembrar da história de Davi, né? Que antes de Davi enfrentar o Golias, o gigante Golias, né, ele precisou enfrentar leões, ursos, né? Então, Deus foi colocando no caminho dele situações e foi preparando Davi, né, para que ele se sentisse capacitado, mesmo não 100%, ele ainda titubeou, falou, será, né? Será que sou eu mesmo, né, um menino, né? Um menino diante daquele gigante,
sendo que tem tantos soldados tão preparados que não tiveram coragem. Então, verdade. olhar sua história, Bruno, me faz lembrar de Davi. Né? E eu queria que você olhasse para isso e que as pessoas que estão nos assistindo, né, também olhassem para a própria história. Né? Então, a gente não sabe, né, Lu, que momento vocês estão vivendo agora. Né? E quantos nãos a gente recebe, quantas são as frustrações que acontecem, quantos são os fracassos pelos quais a gente passa, e nós precisamos passar por esses fracassos. Nós precisamos experimentar esse amargor, que é justamente isso que nos vai dar força, que vai moldar aquilo que é necessário para que quando chegar o momento, a gente esteja pronto. Né? Assim como Davi estava pronto diante do gigante, ele não titubeou, ele sabia o que ele tinha que fazer. Da mesma forma, Bruno, destemido, né, Ju? Exatamente, e a fé, né? A fé, eu estou aqui em nome do meu Senhor, né? Em nome do meu Senhor. E a mesma coisa, né, Bruno, o que aconteceu com você? Quantas portas fechadas, quantas dificuldades, quantas incertezas, e mesmo assim, veja, você não se acomodou. Ah, mas eu queria música, eu tenho dom, porque é visível, né? Que você tem o dom, que você nasceu para a música, mas as portas não se abrem tão simples assim. Você não se acomodou, você estudou, você se esforçou, você concluiu o seu curso, né? Você estava pronto para seguir uma carreira, não é? Pois é, é verdade. E tem uma coisa interessante aí, Ju, que eu lembro que uma das... Eu sou muito positivo na minha vida, eu não sou um cara pessimista, eu sou um cara muito otimista, eu gosto sempre de olhar o copo meio cheio, né? E no mestrado, um dos raros momentos meus de melancolia, por isso que eu até falei para a Lu uma vez, falei, Lu, acho que eu não sou sanguíneo não, acho que eu sou mais melancólico, porque eu tenho muitos momentos de melancolia, depois principalmente de entrar no rosa, porque são as mazelas da gente, da aceitação, normal, né? Mas assim, antes eu tinha poucos momentos melancólicos na minha vida, mas um momento muito melancólico que eu lembro foi no meio de um horário de almoço de mestrado, tinha saído uma música de um cantor que eu admiro, que eu tive o prazer até de conversar aqui, que chama Tom Carfe, cantor evangélico, e chama a História de Davi. Eu lembro que eu estava ouvindo essa música e eu estava me enxergando ali. Eu estava ali ouvindo, que a música fala, estava tanto tempo no campo, cuidando das ovelhas de meu pai. Ninguém me vê aqui sonhando, sempre dando o meu melhor. Ninguém me vê, ninguém se importa, e eu estou aqui sem nada a reclamar. Oh, meu Deus, me ouve agora. Ele canta um falsete e tal, né? Pois o que eu quero é sentar em uma mesa com meus irmãos, entrar em tua casa. Ele fala isso, tipo assim, ele vê os irmãos mais velhos cuidando, já tocando a vida rica, né? Uma vida mais de bonança, né? E ele ali cuidando das ovelhas, o rejeitado, entre aspas, o subestimado, na verdade, né? Davi era subestimado, até que quando o profeta chega na casa do pai dele, né? Fala que você não tem mais ninguém mesmo, não são esses caras aqui. Ah, tem um ali no campo, pequenininho, ali, não sei o que lá, né? E aquilo me vinha muito, eu falava assim, cara, eu tô fazendo o que eu acredito que eu tô fazendo. Eu tô aqui, tô tocando no meu ministério, eu tô exercendo meu ministério cristão, eu sempre tive a música cristã enraizada dentro de mim. Eu não queria ser um músico romântico, eu não queria ser um cantor de qualquer outra coisa, eu queria ser cantor do evangelho, né? Sem rótulos, mas assim, eu queria falar de Jesus, eu queria falar o que ele fez na minha vida. Então eu sempre levei como missão. Então quando eu ouvi essa música, o que me veio era isso, né? Davi cuidando do pastor aí, falando, ninguém está me enxergando, mas Deus está me vendo. Um momento vai chegar, né? E eu tinha muito claro isso, aquele momento raro de melancolia passou. Eu falei, ok, eu estou no lugar que eu tenho que estar. Se hoje eu tenho que cuidar das ovelhas, se hoje eu tenho que servir na minha comunidade e tenho que servir nas aulas de crisma, se eu tenho que servir aqui, se é aqui que Deus me quer hoje, ok, tem um propósito para isso, eu vou seguir no meu ministério e vamos ver o que Deus tem para mim. Então, quando você fala de Davi, que é um cara que eu sempre na minha vida
ouvir, a Lu até sabe, a gente tinha o Léo aqui no nosso, que era chato pra caramba, que só falava de Davi, o Léo, cara. Eu matava e falava, Léo, você tá muito chato hoje, cara. Todo exemplo dele era Davi. Então, assim, eu cresci ouvindo histórias de Davi, principalmente por causa dele. Brincadeira, eu amo o Léo. Mas, assim, era o dia inteiro disso. É porque Davi, tanto é que o filho dele chama Davi, um dos filhos dele, né? Então, eu me identifico muito mesmo, né? Com várias coisas dessa história de Davi. Não na questão do reinado, né? Mas, assim, de você assumir algo de Deus para a tua vida, que você viu que lá atrás, Deus te prepara nas pequenas coisas. Mas, quando você vê lá na frente, essas pequenas sempre foram as grandes coisas aos olhos de Deus. Porque o microfone, o palco, tudo é muito pequeno diante da capacidade que Deus faz você criar, quando você tem essa criação, né? De falar com as pessoas e levar Jesus para elas. Eu sinto que isso foi muito bem preparado dentro de mim, no momento certo. Isso me basta. E é isso, sabe? E, gente, a gente não combinou de falar de Davi, não, né? Nunca, foi jamais. Uma inspiração que me veio agora, e isso ficou muito claro, né? Como isso é bonito, porque a humildade, sabe? Deus gosta do pequeno. Então, ele dá a pequena, né? É aquela coisa, se eu sou fiel no pouco, ele me dá mais, né? Ele confiará mais. Então, e às vezes a gente fica com aquela coisa assim, mas só isso, né? Mas só isso. Né? Uma vez me chamaram para fazer uma palestra para uma turma de Crisma, e aí eu fui lá, fiz uma palestra, né? Aí uma amiga falou assim para mim, mas você tinha que ser professora do Crisma, você tinha que ser não sei o quê. Falei, mas pera, né? Fui chamada para isso, eu farei o meu melhor nisso, né? E entender que às vezes parece pequeno, mas não é pequeno. É aquilo que vai te preparar para o próximo passo, né? E assim sucessivamente. E aí, quando eu tento dar um passo maior, eu escorrego e caio. Aí eu frustro, eu fracasso. E aí eu aprendo, olha, o que estava faltando, né? O que eu preciso melhorar? Olha, o que eu preciso me reinventar? Né? Eu preciso estar aberto para outras possibilidades também, assim como você esteve preparadíssimo, né? Se você fosse engenharia, né, Bruno? Sim, engenharia civil. Imagina, você seria um ótimo engenheiro, eu tenho certeza, né? Porque obrigado. você não fez de qualquer jeito, você se esforçou, você se dedicou naquilo também, né? E essa é a beleza, né? É a magnanimidade de enxergar que Deus, Ele faz as grandes coisas. Sim, né? sempre. Nós sempre somos tá nas mãos pequenos, nós somos vasos que precisamos nos esvaziar, né? E deixar que Ele faça a obra. A obra é dele. Tem algo muito interessante nisso, Ju, que é realmente assim, eu tenho, cara, todo dia com Rosa, mas assim, alguns episódios específicos nesse curto tempo dentro da banda me fazem ver a mão de Deus e o sentido que Ele dá, que acalma todas as tempestades ao nosso redor. Por exemplo, nossa preocupação do primeiro disco, né? Como é que vai ser a aceitação do público? Primeiro disco. Cara, será que a gente está fazendo algumas músicas muito positivistas, músicas muito otimistas, milhas de textos, muita gente falava, né? A gente não tinha essa dúvida, mas a gente ouvia a galera falar e falava, pô, será que a gente também não está partindo para um lado muito descaracterizado da missão inicial do Rosa e tal? Aí entra a pandemia, o que mais as pessoas estavam precisando ouvir naquele momento eram mensagens de otimismo, mensagens de que as coisas iam melhorar, de que a gente precisava acreditar. Então, assim, a gente viu a mão de Deus acontecer, operar nesses momentos aí, de forma tão inesperada aos nossos olhos, né? Que a gente percebe isso justamente, cara, que Ele está no controle das coisas o tempo todo. A gente precisa estar pronto. E estar pronto não necessariamente significa a gente achar que a gente tem algo a fazer para estar pronto. Estar pronto é mais uma questão de eis-me aqui do que de um acúmulo de conhecimentos que às vezes Deus não quer nada daquilo. Deus quer o teu coração e é isso aí. Foi isso que me negou, guiou dentro do Rosa. Quando eu entrei, era aquilo.
Cara, mas você está substituindo um cantor de 18 anos de estrada. O cara é veiaco, o cara é malandro de estrada, de palco, ele sabe o que funciona, não funciona. Você vai cometer os erros que ele cometeu. Você vai cometer os erros que os outros cantores que entraram cometeram também. Né? Você não tem medo do público não ter a paciência necessária para isso acontecer? A minha resposta era: Nossa Senhora guardava todas essas coisas em seu coração. Era isso. Era tipo assim, cara, isso não está nas minhas mãos. Ok, isso é o que foge do meu controle. O que está no meu controle é continuar fazendo o que eu faço e nunca, nunca, nunca dizer um não para Deus. Fala assim, ok, Senhor, eu estou aqui, se o Senhor quiser, faz a tua vontade, vamos ver. Eu acredito em você. Acreditar em Deus é isso, é pular nesse mar tempestuoso, sem saber o que vai dar, mas acreditar que o que vier, Ele está no controle. Exatamente, é isso daí, é isso mesmo, né? É o que Deus espera de nós, um sim generoso. O que agrada a Deus é minha pequena alma, né? Exatamente, exatamente. Fala, Lu, fala. Não, eu tô me segurando hoje, né? Eu nunca estive tão quietinha numa live. Por quê? Pois é. Não, porque eu tô observando, eu tô fazendo um exercício aqui de ficar Você quieta. está me observando, você está me analisando, vai vir um relatório no final. Tô com saudades de você, Entendi. Bruno. Tô com saudades de você, entendeu? Eu também. Então eu tô tendo essa oportunidade aqui, aí eu fico aqui te olhando. Eu também, mas vindo de uma coordenadora, eu vou trazer teu currículo inteiro, uma especialista na área, duas, né? Meu Deus do céu, especialista em psicologia. Eu tô ferrado, tô com medo no final vier um e-mail para mim com uma análise de comportamento. Olha, ok, a gente descobriu que você... Na verdade, a gente está fazendo isso. Você está falando aí, a gente está te analisando. Pois Tô te lendo. Pois é muito fácil também. Sou um livro aberto. Não, vamos falar sério então, né? Vocês estavam falando essa questão de Golias. Estava aqui pensando uma coisa que outro dia a gente já conversou numa live, né, Ju? Quem está sempre em busca de resultados é este mundo aqui. Deus está olhando o nosso processo. Então a gente está sempre querendo satisfazer o mundo e mostrar os nossos grandes resultados, né? Mas Deus está olhando cada miudeza que a gente faz no nosso dia a dia, bem feito, né? E mais ainda, aquelas miudezas que exigem de nós, que exigem a educação da nossa vontade, né? Eu pensei assim outro dia, que motivação Jesus tinha para carregar todo o peso do pecado, né? Nas costas e subir aquele calvário, né? Será que ele estava motivado para fazer isso? Não, é uma questão do cumprimento do dever. Então, eu penso assim, sabe, Bruno, na sua história, sua trajetória, Deus foi tão maravilhoso, porque hoje você é alguém que cumpre o seu dever aqui, né? Cumpre a sua missão, elevando almas, sabe, a Deus. Eu acho isso, assim, é muito mais do que você compor músicas românticas, né? Sim. Claro que é importante também o romance, o amor, isso tudo é muito bonito, né? E necessário. Mas quando você é chamado a elevar almas, a educar almas para Deus, é outro nível de missão. Lu, tem uma coisa, eu não quero te interromper, mas vou te interromper, já que você fala pouco, eu vou te deixar falar menos ainda, desculpa. Mas assim, tem um amigo meu, um grande artista, e eu não posso nem revelar o nome dele, porque ele vai dar uma notícia bombástica para a galera do meio do rock e tal, em breve. Ele é um monstro. E ele vai assumir, ele está assumindo também uma grande banda, né, no meio. Eu vou parar de dar spoiler, que já não basta spoiler de mim, spoiler da vida dos outros eu não posso dar. Mas assim, a frase dele, para mim, ontem, foi incrível. Ele falou, quando ele chegou nessa banda, que é uma banda que tem coisas românticas e tal, ele falou, cara, tudo bem, eu topo estar com vocês, mas eu quero falar de um amor maior. Eu cresci falando desse amor maior e eu não posso parar. Então, se tiver tudo bem com vocês sobre isso, eu
quero falar de Deus, quero falar de Jesus. Se vocês me permitirem, eu topo estar com vocês nessa. E os caras falaram, é exatamente sobre isso que a gente quer, a gente está querendo revolucionar esse meio, a gente está querendo trazer esse amor. E assim, isso eu achei tão bonito, eu trago para minha vida e compartilho, porque talvez por isso que as músicas estejam tão descartáveis, né? Porque elas não falam de amor, mas elas falam de paixão, paixão passa, elas falam de até no vocabulário chulo, de tesão, falam de vontade passageira, de descontroles, de destemperamentos, de momentos de picos de ansiedade, que até hoje estava lendo um texto sobre isso na internet de um cara falando que muita paixão hoje é sintoma de ansiedade, a pessoa tem medo de ficar sozinha e ela dá um avanço numa direção que ela está totalmente despreparada para assumir. Então é isso, as músicas, quando elas são voltadas para o amor de outra pessoa, não estou desmerecendo isso, quem sou eu? Eu sou apaixonado por Roberto Carlos, sou apaixonado por cantores de músicas românticas e tal, só que elas vão até um certo ponto, até esse ponto elas vão, depois disso elas param. Falar de Jesus, por outro lado, é diferente, né? Quando você ouve, acho que o Padre Zezinho falando a um barco na praia, né? Acho que um barco esquecido na praia, né? As formas diferentes de se falar de Jesus, esses desafios, aí eu coloco o Rosa com esse elogio de saber que o Rosa usa essa criatividade para sair da zona de conforto, para fazer a mensagem da cruz, que hoje é tão maldita, mal espalhada, chegar ainda com poder na vida das pessoas. Isso é um desafio em que eu me encontro e me realizo muito mais do que se eu tivesse, talvez, lotando um estádio de futebol com um DVD com a minha cara, com as pessoas com uma bandana na minha cara com o meu nome, cultuando a minha pessoa, sonhando comigo. Eu não quero, não tenho essa aspiração, não falo isso com demagogia, porque isso para mim é algo tão pequeno, acho legal quem faz, acho bacana, acho divertido, mas acho que isso é tão resumir a sua vida artística a uma busca por isso é tão pequena diante de tudo que Deus nos permite viver quando a gente se entrega a Ele, a gente percebe na estrada as respostas que essa vida dá, né? Porque todo mundo tem um dia de nuvem bem nublado mesmo, assim, e aí a gente percebe a fragilidade das realidades que a gente busca, né, viver. Né? A pessoa que busca se satisfazer com realidades passageiras, nesse dia fica órfão de tudo. Né? Agora, quem experimenta o amor de Deus uma vez só na vida e vai viver o que tiver que viver, nunca vai esquecer desse amor. E vai ter sempre um dia nublado que ela vai saber encontrar uma frestinha ali de luz, né? E vai voltar a sorrir. Então eu sou muito realizado em poder fazer o que eu faço falando o que eu falo. Não simplesmente só um cantor, só um frontman. Não, é uma missão muito nobre que o Rosa confia, e eu me sinto agraciado, muito sortudo e muito abençoado por Deus por poder viver disso, falar para as pessoas, eu vivo disso, cara. Tá certo que na pandemia tá difícil, né? Os boletos estão chegando e a gente não tem o que fazer. Mas aí o amparo, a misericórdia e aquele negócio chamado pai e mãe, que ajuda muito a gente a botar a cabeça no lugar, a entender entender que tudo é passageiro também, que tudo vai ficar legal, faz parte para a saúde mental também, tá tudo em casa, tudo tranquilo. Não interrompo mais, tá? Muito Prometo. bem. Esse clipe novo, né, Bru, de onde os olhos não veem, aliou muito essa questão da modernidade, né? É um Deus que monitora ali, né? É uma coisa bem moderna, assim, e depois surpreende, né? Exato. É surpreendente, com certeza. É uma coisa super atual, assim, né? Cara, eu achei muito interessante como foi feito, a gente entendeu? quis pegar o jovem pela curva mesmo. A gente usou símbolos de games, de ação. A gente usa tipo uma estética de uma série, de um seriado, de um filme de ação, né, e tal. Até teve gente que falou, tá bom, vocês colocaram um cara armado no clipe. Sim, cara, mas é um policial, não é um cara armado na arma. Hoje o mundo tá cultivando arma demais. Não, cara, é um policial
policial perseguindo o que ele acha ser um criminoso, está em exercício. A arma não está sendo colocada ali como instrumento de violência, mas está sendo como um instrumento cênico que caracteriza a busca daquele cara errada. Porque aquele cara, o clipe inteiro, ele está buscando um bandido. No final dos contos, percebe que ele não estava buscando um bandido. Não era um bandido. É muito como a história de Paulo, né? Perseguindo a Cristo como se fosse o vilão da sua história, e quando ele percebe que ele era o vilão, na verdade. Que, na verdade, ele era o cara que estava fazendo uma injustiça. Ele não estava percebendo os caminhos que Deus estava conduzindo. Então, poder fazer dessa forma, a estética de games, as coisas que a gente sabe que mexe com o jovem, é esse tipo de coisa que eu falo para vocês que me dá vontade de seguir na missão do Rosa. A gente consegue, graças a Deus, graças ao prestígio que esses caras, o mérito todo desses caras, com a graça de Deus, claro, né, de terem construído uma banda com esse nome, com esse know-how, com esse patrimônio, que hoje permite esses caras terem orçamento para fazer isso, terem equipe competente para fazer isso. Então, assim, eu sou apaixonado pelo Rosa, por poder falar de Jesus dessa forma criativa, quebrar um pouco a cabeça, sair da zona de conforto e poder chegar em lugares que talvez, como eu disse, não é menosprezar o evangelho, não é, porque o evangelho é muito mais do que simplesmente o padrão ou então o tradicionalismo. O evangelho é o que Deus faz na sua vida. Você traz ele e você exercita ele, vivendo a sua vivência religiosa, assim, você indo nos templos, você indo na igreja, você indo na missa, participando dos sacramentos. Mas Jesus quer saber muito mais do que você pregar o evangelho de Mateus, Marcos, João e Lucas. Ele quer saber você pregar o evangelho segundo Juliana, segundo Bruno, que é o evangelho do que Deus fez na sua vida. Você contar essa história, do que aquela história toda bíblica fez na sua trajetória e o que você fez a partir disso. Nós somos testemunhas da nossa própria história. E fazer isso na estética do Rosa é um presente pra gente, muito grande. Muito legal, né? E o clipe, ele fala de algo muito importante, que é a questão da fé prática. Eu faço parte do movimento de Shansta, né? Sim. E aí lá a gente fala muito da fé prática na divina providência. E é justamente isso, ver as pequenas coisas, né? Ver como Deus se mostra para nós no nosso dia a dia, né? E é lindo no final do clipe, né? Quando ele olha, né? E vê como que ele encontrou aquele que ele estava buscando. Aquele sorriso, né? De que maneiras, tudo, né? Que ele vê e fala, caramba. Sim. É isso. É isso. Até esses pequenos detalhes são bem pensados justamente para isso, para fazer a pessoa se encontrar naquele momento, entender a ação de Deus na vida dela. É maravilhoso. Lu, já deu acho que 1 hora de live. Vocês gostariam de colocar mais alguma coisa? Lu, gostaria de falar mais alguma coisa? Não, vamos falar do temperamento do Bruno, Ju. Ah, legal. Chegou. Vamos lá, quero ouvir. Eu tô curioso. Eu sou muito por fora disso. Vamos falar do temperamento. Tem gente aqui que já colocou que você é colérico. O que você andou aprontando, Bruno? Teve gente que sugeriu que acha que o Bruno é colérico. Caramba! Eu não tô sabendo, então. Só se eu sou sonâmbulo. Tô entrando na internet. É sonâmbulo. De manhã eu sou colérico. Se alguém me abre a porta do meu quarto aqui 7 horas da manhã, qualquer um é colérico. Não tem problema. Tem gente de abrir a porta 7 horas da manhã, a hora que você tá indo dormir? É por aí. Eu não quero. Por isso que eu sou mais você colérico. Você parece um bebê que troca o dia pela noite, misericórdia. Trabalha de madrugada, viu, Ju? Ele trabalha de madrugada. É verdade. E aí ele vai dormir 6 da manhã. E aí 3, 4 da tarde, só que ele não, mas vou fazer uma denúncia aqui, isso é uma injustiça, porque eu tô indo dormir todo dia 5 da manhã e acordando 10 da manhã. Tô dormindo muito mal, mas eu estou trabalhando muito de madrugada. Mas já é um progresso. Quem sabe eu consiga dormir umas 3. Tá treinando pra ser pai, Bruno? Não. Você tá treinando pra O que eu estou fazendo nesse momento, com certeza não vou ser pai. Eu estou em casa tocando e cantando. Eu estou treinando para ser pai, sim. Eu estou tentando ganhar dinheiro para pagar as contas, para poder ter um patrimônio, para meu filho poder estudar, meu filho poder ter um plano de saúde. Mas por hora... Não precisa ter patrimônio para ter filho. Você precisa encontrar uma boa mulher. É verdade. Eu já falei isso para a Sandrinha. Não, mas eu gosto de segurança. Eu gosto de estar... Quando a Sandrinha tem que correr atrás de alguma coisa assim, né? Ai, porque o Bruno... Falo, Sandra, vamos rezar para ter uma boa mulher no caminho desse Bruno. Por hora... Que vai cuidar dele. Por hora... Bateu 33, gente. Precisa
aparecer essa boa mulher que quer cuidar de você, 33 meu são amor. os Quem que não novos quer 18, cuidar Lu. de Eu tô um príncipe tranquilo. desse, nórdico? Ó, nórdico. Essa foi boa. Não é, cadê essas mulheres, gente? Cadê essas mulheres que perdem um filé desse? Bruno, Meu já Deus. eu vou te dar uma dica. Hum, Uma melancólica ia ser muito boa para você. Não é, Lu? sério? Opa, Verdade. porque E melancólica é organizado. Eu já vi que tem melancólica aqui que falou. Olha, é organizado. E assim, ó, te ajudar, entendeu, Bruno? Uma colérica também, mas é na base do Olha a tapa. Dija aí. A Dija apareceu aqui no Dá chat. um rodinho na sua orelha. Sua mãe apareceu no chat aí, Lu. Olha eu aqui, Amanda. Então. A Dija é o quê? A minha mãe. A minha mãe é colérica, né, Tá Bruno? bom. Você Não, pergunta. eu preciso sem perguntar. dúvida. Vai que, né? Eu não conheço. Ela é uma colérica. Depois de ainda 30 anos de convivência. É verdade, é verdade. É que eu já vi a Dija ser tudo, né? Ser colérica, já vi a Dija ser tranquila. A Dija com certeza tem traço de sanguíneo também. Ela tem a umidade. Umidade? Tem o aporte úmido. Ixi, aí O aporte complica. Aí, já começou, já me perdeu, já. Que nada. É que assim, Bruno, seu temperamento, eu sei que você é sanguíneo, porque eu trabalhei com você. Ah, sim. Quando a gente trabalha junto com uma pessoa, né, a gente sabe. Mas você deve saber, Imagina claro. assim, eu sei. Essa crisma era enlouquecedora, gente. Porque ele me avisava assim, 5 minutos antes, Lu, não vou chegar. Né? Mas tudo bem, estava valendo, né? Porque ele estava no mestrado em São Carlos, loucura, imprevistos aconteciam, assim, né? Mas a questão de agenda, né, pro Ninho eu acredito que hoje ele está mais ordenado. Mas tem que estar, né, tem que estar, senão eu tá ferrado já. Tem que estar, Só uma coisa, lógico, quero né? agradecer Tem que vocês estar. com essa informação da colérica, da colérica não, da melancólica, Melancólica. que vai chover de direct, o pessoal falando, sou melancólico, sou melancólico, sou melancólico. Ferrou agora. Melancólica, Todo mundo virou melancólico agora. candidatem-se. Meu Deus do céu. Mas não é tão simples assim, porque tem uma peneira bem fina mesmo para essa mulherada passar, Bruno, pra gente aceitar. Ah, tem razão, tem com razão. você. Não é qualquer um que passa no crime da galera da Santa Ângela aí. Tem que tomar Tem cuidado. Dona Sandra, tem Silene, É. tem a Djanira também que já entra, tem tudo nós para ficar de olho. É verdade. Tem que ser uma mulher boa mesmo, verdade. assim, mas tem que ser boa, Meu Deus. viu? A mulher disposta mesmo a amar você. Qual tipo de mulher não dá certo pra mim? Colérica, sanguínea mesmo também? Uma sanguínea, pelo amor é? de Deus. Jesus. Então, artista, nem pensar. Às vezes é uma sanguínea ordenadinha, já. Às vezes já é uma Só sanguínea. se for uma sanguínea bem ordenada, Então, com artista, certeza. assim, eu não posso nem sonhar, assim. Tipo, se me apaixonar por uma cantora, assim, eu não posso nem pensar. Pode, depende, né, Bruno? poder Aí, pode, põe porque ela, a gente faz uma entrevista com ela. Tá bom, eu trago aqui. Não tem ninguém, viu? Só tô perguntando pra saber, pra poder riscar da lista. Tá bom, não pode, então beleza. Tranquilo. Ai, Jesus amado. poder, Bruno, pode tudo, porque Sim. o que importa é o amor, né? É o isso aí. amor endireita tudo, o Mas amor que o negócio endireita vai ser tudo. maluco, vai ser maluco. Entendi, tá bom, entendi. Você entendeu? Entendi. Faz Agora, parte. se você quer assim, olha, uma pessoa que vai te ajudar a se ordenar, a ser mais, olha, te ajudar porque o sanguíneo, como você mesmo falou, é muito disperso, né? É verdade. Muitos sanguíneos são diagnosticados com déficit de atenção, mas eles só são sanguíneos. Ah, entendi. Ah, então tá bom, então tô mais tranquilo. Faz Não sentido. tem dislexia, nada. Entendeu? Porque justamente o sanguíneo é a questão da superfície. Tudo, o mundo brilha. É o mundo das sensações. Quer né? ver, põe na boca, Então- põe que nem criança. Pega a coisa no chão, põe na boca. Entendi. Tá bom. Isso, Entendi. você entendeu? Aí passa a borboleta, olha a borboleta, uau, né? Uma Você borboleta. entendeu? É comigo mesmo, é isso aí. Tem razão. O lado artístico é muito aflorado, né, nos sanguíneos. É muito aflorado. O Muito. que você falou aqui? Eu tô fazendo isso aqui. De repente, é o Henrique escrito. Meu Henrique Ah, é? aqui é sanguíneo. É, O Pedro é o quê? assim, o
Pedro é fleumático. O Pedro é o pai, escrito. Entendi. É fleumático. Entendeu? Agora, o Henrique, ele entra no banho, a gente tem que ficar, às vezes tem que pôr o celular para despertar, para ele poder lembrar que ele tem que sair do banho, porque lá dentro ele luta, ele faz os golpes Olha, de Kung Fu, ele viaja. Alice é colérica. Alice e Joãozinho puxaram a João mamãe. também, já dá para ver o João também? Essa O João é o colérico da coleriquice. É mesmo? Olha, é que quando entrou na pandemia, interrompeu o convívio, né? A gente não vê mais, já estão tudo crescido, né, também. Meu Deus do céu. Tem até medo do que eu vou encontrar. Esse menino tacando pedra aqui na irmã aqui. Para de me encher o saco aqui do lado. Deve ser mais ou menos por aí. Não, isso eles não fazem, brigam. porque a mãe é colérica também. Entendi, né? tem razão. Não, eles brigam muito, mas não tá no nível de tacar pedra Ah, não, também, gente né? falar, pelo amor de Deus. Ai de quem mexer com a lua, é verdade. Vixe, os filhos da lua, se tem alguém que dá jeito nas pessoas, é você. Eu sou vozinha, eu sou muito brava. Então, não tem como. Eles não são nem loucos de ficar brigando perto de você. Nossa, gente, tá fazendo minha caveira aqui. A Karina, minha amiga colérica, tá aqui na live, Karina. Me defende. Não, é porque a lua põe em respeito, cara. Ó, impõe, real. Eu tinha medo da Lúcia, às vezes, no Crisma, cara. Eu falei, cara. A Lu vai achar que é desculpa. Olha, não é. revelações. Tinha medo real. Não, medo do jeito de falar. Eu falei assim, ih, cara, não vai colar. Eu vou falar, é real isso que eu tô botando pra ela, não vai acreditar, porque tinha umas desculpas que parecia que eu dava, Ju, parecia que era que tinha que, minha avó vai fazer exame de corda de capoeira hoje, sabe, um negócio assim. Eu nem tenho uma avó, tipo, mas não era assim, era um negócio assim, tipo, um negócio do nada, deu tudo errado, eu não posso ir. Aí eu falava, Lúcia vai me matar hoje, cara, pelo amor de Deus. Mas tudo bem. Mas eu sempre acreditei nele. Ele ficava com esse pensamento a meu respeito e depois tinha que pedir perdão. Sim. Porque eu acolhia com o maior amor. É verdade. Não, situação. É um medo automático. Medo automático. Não é nada justificável. Muito bem, Olha, mas essa história é muito linda. Obrigado. Eu amo fazer parte dela. E faz mesmo. E faz. E eu que agradeço. Ju, vamos desta live. Vamos para a música para nos despedir? Claro. Vamos para a música, então. Que ficou em segundo lugar. Você revela, Lu. O Sol Ainda Brilha, gente. Olha só. O Sol Ainda Brilha. Por isso que eu, Boca Grande, li os nomes aqui na sequência que eu escrevi, mas foi, olha, no meu perfil, o Dalton, a Fernanda Viana e a Camis, que deve ser Camila, né? Que escolheram O Sol Ainda Brilha. Olha eu só. até fiz aquele vídeo do filtrozinho. Do Sol Ainda Brilha, eu vi. Não, sensacional. Então, bora. Já vai. E você, Ju? Também aí, né? Foi essa a mais. Isso, a foi segunda essa. mais. Isso. Então, perfeito. A gente encerra com a música ou depois ainda vocês querem falar alguma coisa? Vocês sabem? Não, só para eu saber se eu me despeço aqui, eu só espero. Canta a música e a gente se despede depois. Então fechou, então eu vou guardar minhas palavras finais. Eu não tenho nada demais, Tá não bom. vou zoar ninguém, não. Só uma galera que eu vi que tá aqui mandando mensagem para tirar sarro de mim e eu vou me descontar depois. Deixa eu só te contar uma coisa que eu acho que para você é significativa, porque alguém com certeza você se espelhou também, né? E todos nós que gostamos de música aqui da nossa cidade. Claro. Hoje é aniversário do Pedro Martelli. Olha só, cara, um beijão pro Pedro, não somente pro Pedro, mas pro Paulo, irmão dele, meu professor de violão, a família dele, Toninho, todo mundo. Eu sou suspeito para falar, amo pouco, eu sou pouco fã do talento deles. A gente que cresceu aqui em Araraquara tem eles como referências e eu tive a sorte, o prazer, o privilégio de conviver como aluno do Paulo, né, e também ainda criança, com o Pedro nos corais e tal, né? Eu não aproveitei muito o convívio mesmo com o Pedro, que na vida minha mais adulta o Pedro já tinha ido para outro estado, né? Mas um abração para ele, parabéns, Deus abençoe, Deus renove o coração dele nesse ciclo, ele que tem esse amor pela música que transborda e inspira tanta gente, tenho certeza que essa época de pandemia também não está sendo nada fácil para ele, então força, coragem e tamo junto. Então vamos
Então vamos. Vamos lá. Tem algum barulho de fone vazando, não sei se é de vocês. Ô Lu, você não tá com o seu fone aí, né? Põe o fone que eu acho que é melhor. Deve ser o Bluetooth, viu, Lu? Deve ser o... Eu tô sem, sabe por que eu não ponho fone? Gente, vou contar uma coisa pra vocês. Lembra que eu tive a paralisia facial? Lembro. Então, eu fiz um exame recentemente, porque eu comecei a ouvir um barulho na minha cabeça, e o que acontece? Uma das consequências dessa paralisia pode ser uma hiperacusia. E no meu caso, eu fui premiada. Então, hoje eu ouço 120% no ouvido direito e 115% no esquerdo. Eu sou uma pessoa que ouve além, ao infinito e Olha além. só. Então, assim, quando eu fico com o fone, a live toda, quando eu tiro, eu vou parar de ter barulho na cabeça 2, 3 da manhã, não consigo dormir. Tô com barulho lá dentro, assim. Sabe que nem você vai em show de rock, pauleira, e fica perto da caixa, assim, ó? Mas vamos lá. Para ouvir você, isso não vai acontecer, Bruno. Tudo bem. Que bom. Decidiu fechar a porta e se isolar em seu problema. Desistiu do que há lá fora, nada mais lhe vale a pena. E hoje passa os seus dias todos no mesmo lugar. E o céu nublar, ele roubar a alegria. Mas o sol ainda brilha pra você. Eu só vim pra te dizer que o sol ainda brilha lá fora. Eu só vim pra te dizer que o sol ainda brilha lá fora. E que a vida ainda é linda pra viver. Fechou todas as janelas, luz alguma entra aqui. Não há ventos favoráveis que lhe soprem pra seguir. Desligou toda a canção que lhe dissesse pra sonhar. E o seu lugar e o bar, dia ainda é dia, mas o sol, ele ainda brilha pra você. Eu só vim pra te dizer que o sol ainda brilha lá fora. Eu só vim pra te dizer que o sol ainda brilha lá fora. Eu só vim pra te dizer que o sol ainda brilha lá fora. E que a vida ainda é linda pra viver. Abra sua janela.
te dizer que o sol ainda brilha lá fora. Yeah. Eu só vim pra te dizer que o sol ainda brilha lá fora. Que a vida ainda é linda pra viver. Pra viver. Ei, Ei, maravilha, que lindo! valeu. Deus abençoe. Muito lindo, muito lindo. Bruno, muito obrigada, muito obrigada. Que Deus te abençoe grandemente nessa missão, né? Que Nossa Amém. Senhora, né, esteja sempre à sua frente, principalmente te educando, né? Te Amém. Obrigado. gerando Cristo em você, né? Amém. E muito obrigada. Estou muito feliz pelo nosso encontro, viu? Também, eu que E quero agradeço. te agradecer imensamente assim, a sua disponibilidade. Espero que as pessoas que assistiram e que virão depois, verão a live em outros momentos, que sejam inspiradas, né, por esse encontro que nós tivemos, né, e que elas possam de fato ver, né, que a dúvida não é tão grande assim, né, e que a vida, né, ainda é linda para viver. Obrigado. Eu quero agradecer o convite. A, a vida hoje é uma coisa tão corrida, tão maluca, que a gente, às vezes, arruma tempo para tudo, menos para coisa boa, né? Menos para coisas que alentam a nossa alma, acalentam a nossa alma. E essa live foi um prazer para mim, foi uma alegria, foi um presente, foi um quentinho dentro de mim, assim, muito bom que Deus deu, porque ver vocês falar da minha história, falar da nossa história, né, que se entrelaça e conta tantas coisas em comum nessa época, é um presente para mim, cara, é uma viagem no tempo. Pô, a gente falar do Crisma, Lu, aquilo me lembra, me remete a tanta história, a tantos momentos, aos carinhos, os cuidados que a gente tentava ter com os que a gente sempre teve, né? Que você sempre teve, né? E é muito bom lembrar, muito bom saber que tudo isso faz parte de uma história que ainda não parou de ser escrita na vida de cada um de nós, e que cada momento, cada episódio, cada coisa que a gente vive sempre está ensinando, sempre nos está movendo, né? Nos está movendo para algum lugar. A gente está sempre em movimento. A gente nunca volta para o mesmo lugar que a gente veio. A gente está sempre indo para frente. Essa vida é um caminho sem volta. E esse caminho sem volta é legal, porque quando a gente revisita tudo aquilo que a gente viveu, a gente começa a enxergar os propósitos de Deus encaixando, e a gente fala, caramba, quanto tempo que eu fiquei me perguntando do porquê de muita coisa, e hoje eu entendo. E eu fico muito feliz, é sempre um prazer, vocês são pessoas muito queridas, muito bem-vindas. E quando eu puder, quando vocês quiserem, a gente conseguir conversar de novo, arrumar um tempo na agenda de vocês, na minha agenda também, vai ser uma alegria muito grande. Obrigado. Obrigado a todo mundo que veio, os fã-clubes, família, amigos, galera da comunidade, povo aqui do Santa Ângela, um beijo para vocês. Obrigado por ficarem até aqui. E que a gente possa se encontrar mais vezes, e que essa pandemia, essa dor, essas mazelas, essas dificuldades possam nos ensinar a enxergar o próximo, a encontrar Jesus onde os olhos não veem mesmo, onde muitas vezes a gente não enxerga, naquilo que a gente costuma, nas nossas alienações diárias, os nossos problemas que nos parecem tão caros, tão grandes, a gente acaba não enxergando na vida de pessoas que estão precisando de gestos simples nossos, né? Que a gente possa, como essa live, a gente mal sabe o que os frutos dessas mensagens, das palavras que a gente está dizendo, podem surtir num terreno fértil, num coração que está aberto a ouvir e a receber, que as pessoas possam, nessa pandemia, se conscientizar de que cada gesto, cada palavra, cada coisa voltada para o bem, cada coisa voltada para o amor na vida do próximo faz muita diferença. Então, não economize amor, não economize palavras de carinho, de cuidado, que isso faz uma diferença gritante que a gente mal pode calcular. É isso aí. Beijo e obrigado. Valeu. Obrigada, gente. Amei estar com vocês, viu? Eu também.
Valeu. Beijão pra Um vocês. beijo. Boa noite. Beijão, Beijo. fica com Deus. Amém. Bom Tchau, descanso. Vou gente. desligar para Tchau, a gente. água. Obrigada. Agora eu vou pro hambúrguer e pra coca, que é a cena aqui onde os olhos não veem também. Só a mente não pode alcançar. Um beijo. Beijo. Até mais. Tchau, Valeu. gente. Obrigada. Tchau.